Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje vamos falar da metodologia ágil. E para falar dela, temos que falar um pouco da metodologia que estava antes dela. A metodologia cascata, que ainda é utilizada hoje para alguns projetos da engenharia civil, ela é muito boa nesse sentido. E ela segue uma linha da cascata, onde eu tenho a fase anterior, tem que acabar, para depois eu vir para a fase seguinte, depois para a fase seguinte. Então começo com requisitos, depois termino requisitos, vou fazer o desenvolvimento, terminando o desenvolvimento, vou fazer a parte de teste, terminando o teste, vou para eventualmente uma homologação, para ter o projeto pronto. O que acontece? Ela tem uma linha restrita, onde eu só começo a fase seguinte quando eu terminei a fase anterior. E qual que é o problema disso? Se eu erro, talvez não coletei o requisito tão bem, não desenvolvi tão bem, e eu pegar um problema numa fase posterior, eu posso colocar em risco a fase que já foi terminada. Então tem um retrabalho muito grande, talvez eu jogar fora aí um trabalho de meses, muitas vezes até de anos, tendo que voltar e refazer uma fase anterior. Então aí que essa linha não se mostrou tão adequada para o desenvolvimento de software, e a metodologia ágil se mostrou como uma alternativa muito bacana para essa linha. Tá? E para falar de ágil, o manifesto ágil é muito relevante, onde vários conceitos da metodologia tradicional, cascata, agora ganham uma nova ótica. Então, por exemplo, na metodologia ágil, eu vou prezar muito mais os indivíduos e as suas interações do que processos e ferramentas. Eu vou prezar muito mais o software em funcionamento do que uma documentação super abrangente, super perfeita. Eu vou prezar muito mais a colaboração com o cliente do que negociação de contratos, contrato rígido, com multas. Não, é muito mais todo mundo trabalhando junto, né? E é uma linha responsiva a mudanças, ou seja, a mudança é bem-vinda. A mudança não é um problema, é algo natural. Ao passo que na tradicional eu tenho um plano, que eu já defini lá um plano de requisitos, depois eu vou por um plano de desenvolvimento, e eu não tenho tanta flexibilidade para mudar esse plano. Tá? E quando eu falo em ágil, eu tenho várias metodologias que o mercado tem utilizado, como, por exemplo, SAFe, Kanban, Lean, XP do Extreme Programming e o Scrum. Tá? Bom, vamos falar um pouco mais do Scrum, que é a metodologia talvez a mais presente no mercado, talvez a mais forte. E então acho que é uma metodologia que vale a pena a gente entrar um pouco mais em profundidade para conhecer ela. Bom, o Scrum, vamos pensar em dois grandes elementos. Primeiro seria a organização do backlog de produto e a sprint. O backlog de produto. O backlog de produto nada mais é do que vai ser feito em algum momento desse trabalho. Então, são uma série de caixinhas onde o dono de produto, que é uma espécie de líder funcional, vai organizar e priorizar. Então ele vai falar, olha, então vamos pensar num desenvolvimento de um software para um hotel. Então eu vou ter lá um cadastro de cliente, eu vou ter lá um cadastro de funcionário, eu vou ter uma reserva, eu vou ter uma confirmação de uma reserva, eu vou ter uma entrada de um hóspede. Então ele vai pensando nas diversas caixinhas e vai colocando elas já numa sequência. Tá? Bom, aí, saindo do backlog de produto, onde eu tenho a figura do dono de produto, vamos falar agora da sprint. A sprint, o que é? É um ciclo de desenvolvimento. Tá? Ela vai envolver, então, uma série de cerimônias. A primeira cerimônia é o planejamento da sprint, onde o dono de produto vai se juntar com os desenvolvedores e com o Scrum Master, que é o grande defensor do método da sprint, do método do Scrum, né? Eles vão conversar para quê? Para olhar lá para o backlog de produto, para aqueles itens que foram priorizados, que estão mais relevantes para começar a sprint, e discutir sobre esses itens. Falar, olha, qual que vai ser o esforço desses itens? Há uma dependência entre eles, que se eu trabalhar o item A, eu tenho que trabalhar também em conjunto o item B, e fechar em si um backlog da sprint, que seria um conjunto de itens que a gente vai trabalhar nessa próxima sprint. E geralmente essa sprint vai durar aí 15 dias, é o mais comum, 3 semanas, um mês. Acho que geralmente o grupo define qual que vai ser a duração desse sprint. Então, ok. Então, finalizado esse sprint, teremos o quê? Um grupo de itens lá do backlog de produto que a gente agora traz, que a gente vai chamar de
um bloquinho, né, um backlog da sprint que vai ser trabalhado. Então a sprint começa. O que é a sprint? Então são esses 15 dias de trabalho, onde diariamente vai ter uma outra cerimônia, que é a daily, é uma reunião diária, onde o Scrum Master vai se reunir com o time de desenvolvimento para conversar, gente, como é que está indo? Tem algum problema no que você está fazendo? O que você fez? O que você vai fazer? Tem algum obstáculo que eu preciso te ajudar? Tendo, então, a função do Scrum Master vai ser a remoção desses obstáculos, tá? E durante o próximo dia, segue na mesma linha, tá? Então, esse é o ciclo da sprint, diariamente ele vai correndo dessa forma. Tem algumas ferramentas daí que o Scrum Master trabalha com o dono de produto para ver a evolução desses trabalhos, o quanto que eles já foram finalizados, o quanto que ainda falta finalizar, que é o gráfico de Burndown, que é muito famoso. E assim segue-se até terminar a sprint. E se tem aí no último dia da sprint uma cerimônia também de revisão do que foi feito, para então se encerrar a sprint oficialmente e em seguida ter uma nova cerimônia de planejamento de sprint para ver então o que vai ser feito em sequência para começar então uma nova sprint. Tá? Bom, e para a gente falar de ágil, acho que é importante a gente trazer um conceito muito importante que é o Kanban. O Kanban é nada mais do que a gestão visual. Então eu consegui ver muito claramente o que o pessoal está fazendo, o que ele já fez, o que ele ainda não fez, o que ele já terminou, o que eventualmente está com algum problema. E para entender isso melhor, vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos simular então um Kanban no decorrer de uma sprint? Então vamos lá, vamos pensar numa equipe que tem aí alguns desenvolvedores, como por exemplo o Thiago, a Thaís e o Amadeu. Pensar que tenha um funcionário para testar, o Júnior, e o Scrum Master Diego, que vai estar ajudando a orquestrar essa turma. Bom, quando começa a sprint, eu vou ter os post-its, que é muito trabalhado. Geralmente o pessoal faz um quadro onde divide algumas colunas. Eu tenho lá o para fazer, primeira coluna. Então, ali eu vou estar trabalhando o meu backlog de produto. Estou colocando todos os post-its de tudo que eu tenho que fazer ali. Então, eventualmente, posso ter lá uma página de cadastro para ser feita, uma página de listagem, uma funcionalidade de carregar as imagens, uma funcionalidade de publicar o site no final. Então, ali todo o meu backlog, tudo que eu tenho para fazer. A coluna seguinte é o que eu estou já fazendo. E a coluna seguinte, o que eu já terminei de fazer, já estou testando. E, por fim, uma coluna do que eu já finalizei. E muitos trabalham também com uma linha embaixo dessas colunas para falar o que está bloqueado. O que eu comecei a fazer, só que eu tive um desafio que parei, não consigo mais progredir. Ou estava testando, mas nossa, deu um problema no teste, não consigo mais testar. Então, bloqueei. E é importante usar esse recurso porque o Scrum Master ele já sabe daí de imediato, opa, alguma coisa está bloqueada. Então eu vou agir ali para tirar esse bloqueio para o pessoal conseguir seguir o seu trabalho. E assim, diariamente, qual que é a função da equipe? Movendo os post-its da esquerda para a direita. Lá do não comecei a fazer, ou ainda do para fazer, para quando eles começarem a fazer, do estou fazendo, terminando o desenvolvimento, mover lá para a coluna de teste, onde aí no nosso caso o Júnior, o analista de teste, vai saber, opa, já está em teste, eu já consigo pegar esse elemento e começar a testar. Então, qual que é a ideia dessa gestão visual? Todo dia eu sei onde que está cada tarefa da minha sprint. Então, a evolução dos post-its eu tenho um controle muito rápido, imediato, para saber o que já começou, o que está sendo feito, o que não começou eventualmente, o que está em teste e até talvez o mais relevante, o que está bloqueado, para eu conseguir remover esse bloqueio rápido e movendo esses quadros aí, esses post-its da melhor maneira, da esquerda para a direita, do seu início até seu encerramento. Tá? E assim, diariamente, então, os analistas vão trazendo esses post-its para ter uma gestão visual, que é a gestão que a gente falou imediata, até que nos últimos dias da sprint eles vão quase todos chegando à sua completude lá na direita, e a papel aí do dono de produto e trabalhando já a sprint seguinte. Né? Então falou, olha, ele vai vendo a evolução, falou, nossa, ele já está terminando de carregar a imagem, então vou precisar talvez ter aquela funcionalidade de otimizar o tamanho da imagem. Né? Então ele já vai pensando aí, olha, o que eu vou fazer depois para organizar o para fazer
o backlog de produto, aqueles itens que serão trabalhados futuramente, para, enfim, quando a sprint estiver já perto de seu final, ele já está pensando lá no futuro, na sprint seguinte, qual vai ser a prioridade, na sprint mais 1, mais 2, ele já organiza todo esse material. Bom, gente, é isso. Um prazer estar aqui conversando com vocês e até uma próxima.